Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na Rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Muito bem, hein? Hoje tá na correria aqui, viu? Por favor, vamos dar um pouquinho mais de nitidez nessa câmera aí. Hoje nós temos o prazer de receber 3 vereadores aqui do PSB, mas antes disso eu vou falar para você curtir a nossa página tribuna.roberto-samuel e ajude a deixar isso aqui um pouco mais democrático. Aí tá a nossa fanpage Tribuna Livre, muito bem, tem o direto da redação. Agora, se você quiser ver alguma entrevista um pouco mais antiga, procura o nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1, e você vai encontrar entrevistas desde 2010, coisas muito bacanas você vai encontrar lá, viu? Muito bacana mesmo. E hoje nós estamos transmitindo pelas maiores fanpages de Guarulhos. Jornal Guarulhos hoje, a fanpage com 184 mil seguidores. Também estamos na Guarulhos Web, são mais de 60 mil seguidores na minha fanpage, na fanpage da Tribuna Livre, também da TV Guarulhos. Está muito bacana. E nós também estamos transmitido pelo Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br. Ali você vai encontrar as entrevistas feitas durante a semana passada. Está muito bacana. Do lado direito você vai encontrar outro link. É um link que você vai pegar ao vivo também o nosso programa. Tá muito bacana, viu? Vamos falar da CE Guarulhos? Da CE Guarulhos? Da CE Guarulhos, vamos falar da CE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai conversar com o William Paré, que tenho certeza que você vai ficar surpreso com as soluções em telefonia, clube de desconto. Tem muita coisa bacana lá, o pessoal trabalhando. E vamos falar da Guarupaz, rapidamente da Guarupaz. A Guarupaz está com um trabalho muito bacana, viu? Você está com ela pronta aí? Depois, no segundo bloco, vamos falar sobre ela. E nós vamos falar sobre os aniversariantes hoje. Vamos lá, aniversariantes do dia de hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Cantamos parabéns para Adalto Alves, Augusto Luiz, César Condato, Fernando Rocha, Flávio Chopin,
Lucas Canosa. A minha tia e irmã do apresentador Maria Aparecida. Maria Celeste. Maiara Albuquerque. Moacir Ribeiro e Natan Silva. Parabéns para todos vocês e aproveitem o aniversário. Muito bem, e hoje nós temos o prazer de receber aqui do meu lado direito o doutor Eduardo Carneiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto, Samuel. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, junto com os meus colegas, vereadores Rafa Zamprônio e Wesley Casaforte, do nosso partido PSB. Tá forte o pessoal aqui do PSB aqui na cidade. Do meu lado aqui, nós estamos votando e elegendo muitos vereadores jovens nas últimas legislaturas, pelo menos um. Eu, por exemplo. Você, quando você entrou, você era muito jovem, né? Rafa Zamprônio, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto Samuel, um dos jornalistas que eu tenho mais estima aqui em Guarulhos. Opa, já ganhei o dia. Um abraço aí para você que está nos assistindo. São tantas plataformas virtuais que eu até esqueci, qual que é, mas são várias. São várias. Isso é bacana, Guarulhos está prestigiando em peso aí o programa. E hoje com a bancada do PSB também em peso aqui, para nós discutirmos temas relevantes não só para Guarulhos, mas também para o Brasil. Então, obrigado e um abraço aos meus colegas aí, o qual eu tenho a honra de dividir a bancada. Temos um grande prazer de receber aqui, também muito jovem, né? E tem se mostrado muito contundente em algumas coisas, o nosso querido Wesley Casaforte. Roberto Samuel, boa noite vocês que nos acompanham em casa. Cumprimentar meu amigo aqui, vereador Rafa Zamprônio. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, líderes do governo, é uma satisfação imensa estar novamente aqui. No início da nossa legislatura, nós estivemos juntos aqui e hoje retomando aqui junto com o Tribuna Livre, junto com o Roberto Samuel. Aliás, quero agradecer que toda vez que a gente convida essa turma, eles sempre estão juntos aqui. Bom, e eles, antes de falar diretamente na reforma, né, estamos com o líder do governo aqui, foi uma tarefa árdua, né, dos três aqui, defender o governo num momento tão complicado, não, Eduardo? Falta de dinheiro, um novo governo, novas experiências. Como é que foi esse ano aí? Primeiro, como é que está sendo esse ano, né? Primeiro o time que nós temos, né, no PSB, esses dois jovens que já conhecia, mas aprendi a admirá-los agora, o trabalho que eles estão fazendo na Câmara Municipal, o trabalho que fazem na cidade. Realmente é de deixar todos nós muito orgulhosos, né? Eu tenho muito orgulho de ter tanto o Rafa como o Wesley no nosso time do PSB. Com relação ao trabalho do nosso prefeito, tem muitas dificuldades, sobretudo a parte financeira, mas a cidade está mudada. Dá para você conversando com as pessoas... Eu vou pedir para a produção colocar na câmera na geral, fica mais tranquilo, produção. Isso, agora sim. Conversando com o cidadão, né, no dia a dia, dá para se notar que realmente a cidade está com outro ar, né? A cidade está mudada, o grupo do Executivo trabalhando incansavelmente, dia e noite, o nosso prefeito dando um grande exemplo de trabalho, mas acredito que as dificuldades elas vão ser superadas. O primeiro ano de reconhecimento de toda a situação que nós encontramos. Infelizmente, a parte financeira é muito complicada, mas em breve as coisas vão caminhar, já estão caminhando bem, né? O guarulhense já está confiando muito mais hoje nos seus representantes. O Rafa, muito jovem, né? E a juventude é boa, mas também traz a falta de experiência de vez em quando é meio complicado. Mas você tem superado isso, não, Rafa? Ô, Roberto, fica fácil superar, falando aqui na bancada, porque eu tenho um líder do governo que me passa experiência e sabedoria necessária, e também o líder do partido, que já foi uma pessoa que já foi vereador, né, teve oportunidade, então meu trabalho na Câmara fica um pouco mais fácil. Entretanto, acho que a maior virtude que nós conseguimos agregar nesses 8 meses de mandato foi ter tido a honra de presidir com o apoio da minha bancada LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é uma das comissões mais importantes ao longo do ano, que faz todo o planejamento para o final do ano, para o orçamento do ano seguinte, né? Então, a bancada deu a confiança necessária. Nós também não podemos ser hipócritas
Erramos algumas vezes, mas eu acho que isso é natural da idade. A gente, no ímpeto de acertar, a gente acaba cometendo alguns equívocos, mas eu acho que é mais importante a gente se equivocar ou errar por atitude do que errar e se equivocar por omissão. E essa bancada aqui, se tem uma palavra que não cabe aqui, é a palavra omissão. E para complementar o que o nosso líder falou, e o Caso vai falar muito bem também, até um pouco melhor do que eu não acredito que seja uma tarefa árdua defender o governo. Um governo que teve 480 mil votos, né, no segundo turno, não acredito que seja árduo. O que tem é o embate, o desgaste, a oposição querendo, né, fazer o papel dela de oposição, só que a própria oposição entende que esse momento é um momento de reconstrução. Então eu não acredito que seja árduo você defender um governo que teve uma representatividade nunca antes vista na história de Guarulhos, né? Então a gente errou, acertou, mas eu estou feliz com os 8 meses de mandato e essa equipe aqui me ajudou muito. Bom, e o Wesley também, ele acabou me surpreendendo. Eu confesso que ele foi muito firme em algumas questões no plenário, não tendo medo de se expor. Como é que você está avaliando o governo nesse... Eu fiz questão de trazer os três, porque os três basicamente são do governo, quer dizer, basicamente são possíveis candidatos a deputado, né? A deputado estadual, federal. Então é importante até conhecer qual o pensamento deles sobre o que está sendo feito e o que falta ser feito. Você me surpreendeu em alguns posicionamentos, Wesley. Obrigado, Roberto. Na verdade, assim, eu falo até com tranquilidade, na verdade, Roberto. Entendendo que, assim, o cenário político passa por um momento muito difícil, né? Isso até mesmo a nível nacional. É um momento muito delicado. Então, realmente, assim, o fato, às vezes, das pessoas causar o anseio numa nova gestão, uma gestão que vem trabalhando, uma gestão que, assim, que o prefeito Guti, um prefeito muito determinante, e dentro do legislativo, vereadores do partido, o nosso líder do governo, doutor Eduardo Carneiro, já foi vereador, uma vasta experiência, foi oposição, né, na pasta anterior, e ele veio conduzindo muito bem essa questão. A gente veio abrindo um diálogo muito forte. O vereador Rafa Zamplônio, ele que, assim, tem muito habilidoso, inclusive nas redes sociais, né? Então, eu acho que, assim, essa união... Se completa, né? Essa união, na verdade, assim, acaba trazendo esse trabalho em conjunto. Tudo o que acontece hoje no governo, eu falo assim, se deve a todo um cumprimento de não só nós, vereadores da bancada do partido, porém também vereadores que estão aliados junto a esse governo, trabalhando muito, se dedicando pelo seu município. Vejo vereadores comprometidos com a cidade. Então isso para a gente é muito importante. Eu sei que causa um anseio, eu sei que ainda falta muito, Roberto. Então assim, mas nós estamos nos dedicando. As pessoas cobram a gente, e com razão. Eu sempre falo assim que eu gosto de me colocar do outro lado da moeda, né? Eu gosto de me colocar do lado da população. Eu me vendo como o cidadão, como eu gostaria que o representante público me representasse. Então, com essa linha de postura, eu acredito que nós conseguimos avançar. Então, a cidade tem visto, a população de bem tem entendido que a gente tem buscado e tem trabalhado muito, né? Então, assim, fico contente de fazer parte, eu sou até suspeito de falar, hoje, né, tenho a oportunidade de ser líder da bancada desse partido, que para mim eu tenho uma satisfação muito grande de estar junto com eles. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, viu? Tem o Dalmo Matos, está dando boa noite para os três vereadores. Gente boa. Boa noite, Dalmo. Fazendo um bom trabalho na Secretaria de Assistência Social, Dalmo Matos. Joseval Queiroz também está mandando um forte abraço para o Wesley, para toda a bancada. Forte abraço, Joseval. O Márcio Quina também está mandando um abraço a todos. Olha quem está nos acompanhando, doutor Eduardo, o Padre Kleber Leandro. Padre Kleber. Estamos acompanhando. Aliás, no final do programa, tem inclusive uma mensagem. Nós gravamos várias mensagens do Padre. Ele vai fechar nosso programa todos os dias. Olha que bacana, doutor. Legal. Bacana, Então, o Padre está mandando um abraço para todos aqui. Kátia Evangelista mandando um abraço. David Silva está mandando um abraço para todos. Está mandando boa noite a Elaine Custódio, Marcelo Gomes, mandando um abraço. O Jefferson está perguntando... Pergunta ao Wesley sobre quem será o novo secretário do Meio Ambiente, sendo ele presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara, porque está tão ruim a fiscalização ambiental. Feio o negócio, hein? Nas APAs, e o que o vereador pode fazer para melhorar
Olha, inclusive ele está com a camiseta do Verdejando. Será que isso é uma pista? Será que é uma pista, doutor Eduardo Você, Carneiro? Pode ser uma telespectador, pista. pode... Né, Ele líder? que pode responder. Então a pergunta, quem será o novo secretário? Olha- A pergunta do nosso amigo Jefferson. Jefferson, já cumprimentar o nosso amigo Jefferson, obrigado pela pergunta. Jefferson, hoje inclusive, Roberto, eu estou com a camisa do Verdejando porque eu passei o dia com eles hoje, nós tivemos a oportunidade de estar acompanhando junto com o Vitor e toda a equipe do Verdejando no céu Ponte Alta. Foi um trabalho sensacional, né? Vocês conhecem bem o trabalho que é feito através deles. E assim, eu como presidente das comissões de meio ambiente, é claro, eu vejo assim, tenho certeza que o prefeito Guti vai fazer a melhor escolha, mas não serei eu o novo secretário do meio ambiente, não é? Tem vontade não, ser secretário? Olha, Roberto, acho que muitas pessoas sentem essa vontade. Eu acredito que, assim, isso cabe a uma decisão do prefeito, mas eu acredito que não é o momento e não é a minha situação nesse momento agora. Eu estou louco para começar a discutir as coisas, mas o pessoal pergunta coisas interessantes. O William Alves pergunta quem será mesmo o candidato a deputado e quem vai apoiar quem? Será que é a pergunta mais pertinente? Bom, acho que os três têm possibilidade de ser candidatos a deputados. Não precisa falar quem, que nesse momento eu acho que ainda não. Não, a política, eu sempre falo isso, a política é um ato contínuo, né? Ela não tem como parar a política independente de você estar governando ou você estar no parlamento. Claro que o partido ele tem a obrigação de se manifestar, de ter um candidato, mas o pensamento nosso, e a gente conversa muito sobre isso, a nossa preocupação hoje é a cidade. Nós somos eleito vereador e nós estamos focando nesse momento a cidade, o nosso mandato. Agora, quem vai ser? Isso é uma decisão para o ano que vem, eleição é o ano que vem. Eu acho que agora nós estamos bem focados no mandato. Rafa. Não, eu acho que a linha é essa. A gente está muito focado, eu falo para você, guarulhense, com muita tranquilidade, que você nunca vai ver nenhum dos três vereadores falando abertamente ou publicamente sobre isso, porque é um pacto fechado entre nós que nós temos que assumir, primeiramente, nosso papel de vereador. Só que tem duas questões muito importantes. Uma coisa é você ser vereador, outra coisa é você estar vereador. São verbos muito semelhantes semanticamente, mas tem uma diferença incrível, né? Neste momento nós estamos vereadores. E no momento seguinte isso pode mudar. Isso depende de várias conjecturas, tanto na Câmara, quanto o nosso trabalho na vereança, quanto o partido. A gente tem que dividir o que é ser partido e o que é ser um vereador atuante para a população. Nós temos a responsabilidade para com o partido, se acaso o partido precisar de algum de nós e achar que um desses se encaixa num projeto de poder superior, e temos primeiramente a função de ser um vereador para fiscalizar, legislar e principalmente cobrar, né, as mudanças tão necessárias. Uma coisa que me deixa bem tranquilo para falar, isso o Wesley pode até falar com mais capacidade do que eu, é que a gente não pode usar a mesma régua para medir todas as pessoas. Eu estou sentindo que a população guarulhense, até o pessoal que está no meio mais da política, estão muito ansiosos por uma questão do ano que vem, sendo que a gente não conseguiu ainda cumprir as nossas metas desse ano, né? Então, acho que tem que ter calma, sabedoria, muita sabedoria para falar, mas sabedoria ainda mais para ouvir, calar e continuar trabalhando, e Deus vai abençoar, a população também vai decidir, porque eu acho que o partido tem que ouvir a população. O Dória falou uma coisa muito interessante, isso cabe para nós também, como reflexão, né? Nós estamos vendo aí um embate político até um pouco mais ferrenho entre o Dória e o Alckmin, criador e criatura. Só que o Dória deu uma entrevista e falou uma coisa que eu posso não concordar com ele ser o presidente, mas falou uma coisa interessante. Ele falou que não existe processo democraticamente dentro de um partido se o partido não ouvir a população nas suas escolhas. Eu acho isso totalmente certo. Hoje, 70% da população não se sente representada nas suas câmaras municipais, estaduais ou federais. Então, eu acho que o PSB, um partido democrático como também acho que tem que vislumbrar essa linha. E eu estou muito tranquilo porque, por enquanto, eu estou vereador e pretendo estar até o dia que eu me achar capaz ou for escolhido para uma outra função. Mas nesse momento, eu sou vereador de Guarulhos. Wesley? Roberto, a situação hoje nossa, nós estamos legislando pelo município. É um momento, a cidade passa por um momento muito difícil. Assumimos uma cidade extremamente falida.
São mais de 7 bilhões de dívida que nós herdamos. Então, hoje, assim, o trabalho nosso está totalmente focado numa questão, nesse momento, resolver a questão do município. É claro, isso qualquer pessoa que está no cenário político almeja avanços maiores, mas tudo com tranquilidade e com o pé no chão. Eu acredito que esse momento que a população espera é que eles nos elegeram como vereador e que nós façamos da melhor forma o nosso papel como vereador, como legislador, como fiscalizador. Então, eu acredito que a bancada do PSB hoje está focada muito nisso. Então, tem um diálogo muito aberto. É claro, o PSB, com certeza, eu falo com toda a convicção, o PSB vai lançar candidato a deputado estadual e deputado federal. Isso é fato. Mas, esse momento, a nossa preocupação é com a nossa cidade, é com o nosso município. Muito bem. Eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, uma audiência muito boa, 3 vereadores aqui. O negócio realmente vai, tanto na minha pessoal como na TV Guarulhos, está muito alto. Só Denise Pires nos acompanhando, o Marcelo Tito nos acompanhando, o Edilson Rosa lá do Cocar nos acompanhando, o Celso Santos, Edivaldo Correia, Nazim Gomes dando boa noite para todos. Bacana. O alemão José Gonçalves, você está no PSL nos acompanhando. O Matheus Tolentino, o famoso Alan Bisneto está nos acompanhando. A Silvana Zamprônio. Opa, eu conheço bem. Você conhece, né? Conheço. A Maria José Ferreira dando boa noite. Marcelo Gomes, bacana aqui. Bom, ainda não. Vamos começar com o doutor Eduardo Carneiro. Como um potencial candidato a deputado e com essa discussão das reformas políticas, como é que o senhor está vendo essa reforma, doutor? Bom, primeiro vamos tirar o potencial candidato que, como nós já falamos, não tem candidato, né? Isso é uma coisa que nós vamos discutir lá na frente. O partido deve lançar bem o candidato estadual e a federal, é natural, né? O PSB hoje está no comando da cidade de Guarulhos. É natural que, politicamente, vai querer ter um candidato tanto a estadual como a federal. Do ponto de vista da política nacional, um momento extremamente complicado, né? Extremamente complicado. A credibilidade política hoje está bem baixa. Está bem baixa, mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer nossa parte de falar o que a gente pensa, né? Hoje em Guarulhos nós estamos fazendo uma total revolução na forma de administrar a cidade. Agora, pensando em eleições do ano que vem, obviamente que a discussão ainda está no Congresso, ainda não foi definido, né? E nós estamos aguardando, ver qual vai ser a definição. Claro que cada um tem o seu posicionamento, né? Pelo menos eu, como vereador e como um posicionamento pessoal, eu sou totalmente favorável ao financiamento público de campanha. Isso é uma coisa minha, né? Eu acho que o modelo que existe hoje, da forma que está, é um modelo que foi um fracasso total, né? Então, por mais polêmico que seja o posicionamento, de você defender um tipo de situação, eu, pelo menos, nesse aspecto de financiamento de campanha eleitoral, eu sou favorável ao financiamento público, apesar de achar que isso não vai passar. Eu, primeiramente, queria até falar para você que está nos assistindo nas redes sociais, na TV Guarulhos, que o líder está completamente certo, concordo com ele, entretanto, a fala dele final faz todo sentido para mim, não sei se para o Wesley também. Nós estamos já se encaminhando para o meio de setembro. A reforma política tem que ser votada em 2 votações na Câmara dos Deputados e depois no Senado e ser homologada pelo presidente. Eu acho que é um tempo muito curto para você aprovar a reforma, o texto básico e todos os destaques. Aí o destaque vem financiamento público de campanha, se vai ser distritão, distrital misto e cláusula de barreira e os demais destaques que são votados separadamente. Eu acho que a reforma política é substancial para o nosso país. Esse modelo, essa interface política não roda mais aqui em Guarulhos, não roda mais no estado e nem no Brasil, né? A gente tem que realmente fazer uma reforma, mas uma reforma no sentido da palavra. Nesse momento eu não vejo essa reforma conduzida por um relator que é do PT, esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome, mas depois você descobrir aí, você me fala, tá, Roberto?
eu não vejo essa reforma como uma reforma realmente nos moldes que a gente pensa, né? Falando aqui para Guarulhos, eu também concordo que as eleições aqui são até um pouco desleais. Nosso partido fez 3 vereadores, mas poderia ter feito muito mais se as eleições tivessem um molde totalmente diferente, como teve no ano passado. Por exemplo, eu falo por mim e pela campanha dos meus amigos que eu acompanhei lá no São João, quando nas poucas oportunidades que eu tive de encontrá-los lá, porque eles estavam trabalhando muito, né? A gente trabalhou basicamente de casa em casa, de porta em porta, de rua em rua, de reunião em reunião, e a gente tem essa filosofia que voto não se compra, voto não se vende, voto se conquista. E os 3 vereadores que foram eleitos pelo PSB conquistaram cada um dos seus votos. Por isso que é tão importante. Independente da quantidade de vereadores que o partido do governo fez vereadores com qualidades e com votos conquistados. Esses votos não são votos virtuais, são votos que a gente batalhou muito para conquistar. Sem uma quantidade absurda de verba, muito pouca, né? Questão também de material pouca, porque nós estamos falando de uma eleição, né, Wesley, que são 1.300 candidatos para 600 mil pessoas que vão votar, até menos, né? 1.300 candidatos, não tem como você sustentar isso numa cidade do porte de Guarulhos, só perdendo para Belo Horizonte. Uma das eleições mais desleais e mais difíceis. Então, tem que mudar sim. Acredito que a reforma política ficará para uma outra oportunidade, porque já se passou muito tempo, não houve um avanço. Isso me entristece um pouco, porque nós perdemos uma grande oportunidade de realmente reformar as bases políticas e restaurar a credibilidade política. Existe a credibilidade política e do político. Como político, eu tenho orgulho de ser político, porque eu não devo nada para ninguém, nunca fiz nada de errado, fui muito bem criado pelo meu pai e minha mãe, e acho que ser político não é demérito nenhum. Então, esse é meu posicionamento. Já vou falar com o Wesley. O argentino está mandando um parabéns para o Rafa, parabéns Obrigado. Pelo trabalho realizado como vereador. Jaciara Nascimento, boa noite, vereador. Dr. Eduardo Carneiro, admiro muito sua simplicidade. Jaciara Nascimento. Muito obrigado. William Alves nos acompanhando também. Ele está pedindo qual o melhor projeto de cada um. Depois nós vamos falar isso. O Marquinhos dos Pimentas está mandando um forte abraço a todos. E Verônica Brasil Pérez. Ela está dizendo que está faltando tudo. É uma grande calamidade na cidade. Reforma, meu querido amigo Wesley. Roberto Samuel, a questão da reforma política que muitas pessoas vêm acompanhando, e na verdade falando principalmente sobre quando fala a questão do distritão. Né? Não vejo, na verdade, com a questão com bons olhos, né, essa situação. E, assim, o posicionamento, eu acompanho os meus colegas, né, que já se posicionaram, e realmente o olhar hoje entristece toda a população, a gente vendo tantos atos de corrupção e tantas outras coisas negativas que acontecem no cenário nacional, e isso gera um descontentamento muito grande diante das pessoas. E o que acontece? Fala-se de toda uma tramitação, fala de toda uma reforma, só que o tempo está passando, o que o Rafa falou, total coerência, porque, na verdade, assim, eu acho que o tempo é muito curto para isso ser aprovado agora pela próxima. Complexo, né? Exatamente. Mas é basicamente isso aí. O que hoje que nós temos que olhar aí é o que eu falo. Acho que as pessoas deveriam... O olhar, Rafa, que eu até falo, doutor Eduardo, que na Câmara Federal, acho que deveria estar mais preocupado, em vez de estar preocupado com essas questões, preocupado com a população brasileira, que tanto está sofrendo. Mas, infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Ricardo Balcone nos acompanhando, Neto Comitri, Editor, Jefferson Net. Silva, a Zapas está pedindo socorro, a Luciana Pelosi nos acompanhando. Fala, Rafa. Só para falar para o telespectador, para depois você pesquisar um pouquinho, Vicente Cândido é o relator da reforma Exatamente, política. eu acabei de pegar aqui, Vicente Cândido do PT. Que teve alguns pareceres, que foi para trás, foi para frente, voltou, depois... Enfim, para mim foi uma reforma bem atropelada e esse deputado não está à altura da reforma, na minha opinião. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Tem o direto da redação, viu, Lucas? Tem um materialzinho do Saá em Guarulhos aí. E já voltamos aqui para o nosso bate-papo aqui com os vereadores do PSB. Rapidinho. Ô, Lucas. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua
Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a rainha das batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindi Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na Rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado é mais barato, todo mundo sabe. ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Visando um maior conforto para seus associados e dependentes, o Sindicargres está concluindo as obras de ampliação da sua sede. Em um espaço moderno e planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, Presidente Irapuã Siqueira. Hoje a gente vai falar do SAAI. A empresa que cuida da água de Guarulhos está completando 50 anos com um trabalho incrível que a nova gestão vem realizando. Em apenas 6 meses conseguiu levar mais água para a população, diminuindo o tempo de rodízio, aumentando muito a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Um verdadeiro avanço para Guarulhos.
Tudo isso é fruto de dedicação, transparência e muito trabalho, e motivo de sobra para o SAAI Patrimônio de Guarulhos comemorar esses 50 anos de vida ao lado de seus moradores. SAAI 50 anos, transparente como a sua água. Confira as notícias que são destaque nesta segunda-feira. E a Sociedade Brasileira de Pediatria divulga hoje um documento contendo orientações sobre medicações em creches e escolas. Para evitar o uso inadequado e automedicação por educadores nas instituições de educação infantil, o guia poderá ser acessado através do portal do SBP. E começa hoje a campanha nacional de multivacinação nas UBSs de toda a cidade. Serão disponibilizadas gratuitamente vacinas contra meningite C para meninos e meninas entre 12 e 13 anos e vacinas contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A campanha vai até o dia 22 de setembro. E o estádio Antônio Soares de Oliveira, lá no Jardim Tranquilidade, está sendo o palco do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. As rodadas são resultado de uma parceria entre o Flamengo de Guarulhos e o São Paulo Storm, que jogará no estádio até o final de 2017. Para mais informações sobre os dias de jogos e horários, é só acessar o portal da Prefeitura. E esse foi mais um Direto da Redação, uma produção da TBL Comunicação em parceria com Guarulhos Web e a TV Guarulhos. Até amanhã! Olha, voltamos aqui. Você tem um preparado pessoal da Guarupaz aí? Estou devendo para eles. O pessoal da Guarupaz tem trabalhado muito pela cidade e com mais um sinal de compromisso com o seu conforto, Wi-Fi grátis nos ônibus. Olha que bacana, hein? Ou seja, inclusive você vai andando na rua e de repente entra um sinal do Wi-Fi lá. Tá muito bacana o trabalho feito para Guarupaz. Entra em contato com eles, tem o Facebook, tem um 0800, Facebook, simples, www.facebook.com/Guarupaz. E falando em transporte, tem um trabalho muito bacana aqui. Mandaram uma pergunta, quero ver a opinião de vocês. É do alemão, ele que trabalha com micro-ônibus. Ele fala o seguinte, que ele tem uma proposta de acabar com o subsídio, um negócio aí que vai economizar 14 milhões, Eduardo Carneiro. Bom, se é uma proposta para economizar 14 milhões, que seja bem-vindo, não é a proposta. É claro que tem que ser apresentado isso ao executivo, tem que ser revisto algumas coisas, inclusive uma série de gratuidades, né? Que não tenha que ter gratuidades, mas na minha visão tem que fazer uma revisão de uma forma geral. Eu gostaria até de lembrar aqui, Roberto Samuel e os meus colegas vereadores, quando foi feito a votação do bilhete único, e você lembra perfeitamente disso, e a reestruturação de transportes, aquela primeira votação eu votei, quando eu era vereador, no outro mandato, né? Eu votei contra. Eu votei contra porque eu e mais 4, 5 vereadores, né? Não, na primeira votação, desculpa, teve até um grupo maior que votou contra. Até porque da forma que estava sendo colocada, ia dar no que deu hoje. Hoje nós temos um subsídio extremamente alto, a cidade com um problema financeiro muito grave. Se o alemão, que é uma pessoa que entende bem do transporte, se ele tem uma proposta de uma economia de 14 milhões, seja bem-vindo à economia de 14 milhões, que pode ser utilizada de uma outra forma, né? Agora, precisamos ouvir qual é a proposta, né? Rafa. Vou falar. Interessante esse tema aí.
É bom lembrar para quem está nos assistindo que o transporte público faz parte, pelo menos, da vida deste vereador aqui. Finais de semana eu utilizo bastante para ir para São Paulo, no Mercadão, eu gosto bastante, Pinacoteca, são alguns lugares que eu costumo visitar no meu pouco tempo livre. Então isso é de extrema importância para mim. O Alemão do Transporte foi um candidato a vereador em 2016, ano passado, pelo PT, entretanto se desligou do partido e até agora, nesse momento, ele vem colaborando e dando ideias interessantes para essa gestão. Isso tem que ser levado em consideração. É uma pessoa da área, uma pessoa que entende, sabe o que está falando, mas eu concordo com o meu líder. Essa proposta ela tem que ser formalizada, tem que ser levada até o Executivo, até a STT, tem que ser feito um debate, para aí sim, nós da Câmara Municipal, a gente ter algo concreto para poder discutir. Mas eu concordo inteiramente. Tudo que está acontecendo agora no setor viário da nossa cidade, nada mais é que o reflexo das políticas públicas do passado, que quiseram fazer a rodo, sem o estudo necessário, e hoje a cidade não suporta mais, porque a cidade cresceu muito e as ruas e avenidas não suportam mais o fluxo de gente e de carro. Transporte é uma coisa para ser muito discutido, não, Wesley? O tema é bem polêmico, Roberto. Roberto, na verdade, eu entendo e vejo da seguinte forma. O governo Guti, na verdade, ele abre discussão para qualquer pessoa, na verdade, que queira trazer propostas. E nós, vereadores da bancada do PSB, nós estamos à disposição com os nossos gabinetes e com os nossos escritórios para poder atender a população. Você que tem ideia, você que tem um empresário que quer participar, que quer ajudar a construir a cidade. E nós chamamos você para ajudar a construir a cidade. Então, se tem boas ideias, sempre é bem-vindo. Principalmente quando se trata da questão de economia. Quando se fala de economia, é muito importante ter em vista que a cidade está falida, como eu já mencionei aqui. E todos nós sabemos disso. Então, toda a ideia é válida. Então, nós convidamos que a população, que os empresários participem, que dê as suas opiniões e que a gente possa reconstruir junto essa cidade, que nós possamos resgatar a cidade de Guarulhos. A Almerinda nos acompanhando, o Walter Santos, um monte de gente aqui, mas... Cara, muita gente conhecida hoje, a audiência tá bombando, tá cara. Os três aqui, Poxa, né? Pelo amor de Deus. 10% da Câmara quase está aqui, né? Hoje no programa, né? É verdade, 10% da Câmara aqui. O Quinho deve ser da sua área, né? Boa noite, sou Quinho do Santa Terezinha, estou acompanhando o trabalho do vereador do meu bairro. Quem seria o vereador do bairro do Quinha? O Quinho é vizinho nosso, amigo. Opa. Mandar um abraço para o Quinho, que está nos acompanhando, e para toda a população que nos acompanha ao vivo aqui, nessa entrevista com o nosso amigo Roberto Samuel. Olha, não dá para responder todas as perguntas, mas nem a porrete, é muita cara. coisa. Vamos ver se eles concordarem, a gente daqui a um mês, a gente chama os três de volta, né? Ou um de cada vez. Fazer um programa especial só da bancada do PSB, né? Tribuna Livre. Bacana. Interessante. Tá realmente muito forte aqui. Eu queria uma pergunta que me incomoda muito, é quando o pessoal fala a votação em lista. Eu gostaria de perguntar para o doutor Eduardo se ele concorda do partido, que é uma coisa que estava sendo discutido, do partido fazer a lista e aí o pessoal vota na lista. E quem ganha, quem vai é o primeiro da lista. Você é a favor dessa ideia, doutor? Aqui vai uma opinião pessoal, né, Roberto? Então, eu não sou favorável. Eu acho que quem defende essa ideia defende muito a situação partidária, né? Ele acredita, quem defende acredita que é uma fórmula de você aumentar o poderio dos partidos. Eu particularmente, eu sou desfavorável, eu sou contra. Eu acho que, independente de você ter que fortalecer a parte partidária, mas tem que ser levado em conta também o potencial do candidato, né? E que meio que ele representa, o que ele representa na sociedade, né? Então, eu acho que só focar o partido, não. Eu acho que tem que olhar também o perfil do candidato. Pelo menos é a minha opinião. Rafa, voto em lista. Bem, sou totalmente contra o voto em lista, porque se, por exemplo, esse voto em lista estivesse vigorando na eleição passada, vereadores como eu teriam muitas dificuldades, porque em 2012 eu tive pouco mais de 700 votos.
Então, um garoto com 700 votos em 2012 chega para disputar uma eleição em 2016. Seja sincero, qual presidente do partido acharia que eu chegaria a 4.000 e tantos votos? Não falaria. Não, Chegaria. então a pessoa ia me colocar lá embaixo na lista. Então eu acho que não. A lista, por mais que fortaleça o partido, a gente tem que lembrar que o partido é feito de pessoas e as pessoas têm o seu potencial. Como eu falei antes e volto a falar aqui, a gente não pode julgar as pessoas com a nossa mesma régua. Então, concordo totalmente. O voto em lista, ele vai de encontro, ou seja, contra o que a população já expressou em pesquisa. Ela não se sente representada pelos governantes que aí estão, pelos políticos que aí estão. Então, o voto em lista, para mim, não é interessante. Como o líder falou, não sei a opinião do caso, mas acredito que pode ser parecida. E quando você fala do voto em lista, aí você lembra que também tem o distrito misto, distritão. É outra coisa complicada também, porque, na minha opinião, se você não fortalecer a educação política dentro da escola, que é algo que não tem hoje em dia, como é que você vai querer implantar o distritão ou o distrital misto? Vai ter dificuldade de qualquer jeito. Então, se eu estivesse como um deputado federal ou um senador, eu ia propor que tivesse primeiro a educação política nas escolas, como tinha na época do doutor, acredito que existia, esqueci até o nome do... Muito bem lembrado. OSPB. Ó, lembramos, hein? Organização Social o Política também Brasileira. lembrou, lá Acho que tá tem que dando voltar. tempo lá. Então, na minha opinião, tem que voltar ao SPB antes da gente pensar em umas reformas mais complexas como essa, porque a população, infelizmente, tem dificuldade em votar e não é culpa da população, é culpa do sistema educacional brasileiro. Agradecer a todo mundo que nos acompanha. Tem muita gente aqui, muita gente conhecida, falando sobre assuntos importantes, sobre a abertura, por exemplo, daquele espaço lá do aeroporto, que eu cheguei a acompanhar o doutor Eduardo Carneiro, no primeiro mandato dele, foi uma briga danada. Os vereadores aqui do meu lado esquerdo O também. Wesley fala muito bem disso, com Mas Coca do Cocaia, o Coca do Cocaia é bom, hein? Legal, hein? Coca do Cocaia, deixa eu ver aqui o que o Coca do Cocaia está falando, de mostrar. Boa noite, Roberto, que apareçam vereadores com pensamentos diferentes como esse. Legal. Bacana. É bacana, é isso mesmo. Kelly Bonfim, doutor Eduardo, mais experiente e capacitado da mesa. Olha. É verdade. Tem, hein? Verdade. Não. Não Acho que são meus eu cabelos acho- brancos, ele faz uma certa diferença. Mas Kelly Bonfim. Mas eu estou aprendendo muito com os jovens É verdade, vereadores, é não verdade. tenha dúvida. A experiência da juventude é realmente algo surpreendente. Voto em lista. Roberto Samuel, voto em lista, sou totalmente contrário, né? Não vejo com bons olhos. Isso, na verdade, sempre leva ao favorecimento daqueles que querem se permanecer no poder. Então, assim, a população, na verdade, ela tem que ter o direito de optar por o seu João que o representa lá no seu bairro, a Dona Maria, o seu Zé. Então, as pessoas às vezes vão votar em quem? Num candidato que, porque é um artista, né? Então, não entendo dessa forma. Então, o voto em lista, para mim, é uma coisa que, na minha concepção, não é viável. E se vocês me permitem, é muito perigoso, né? Porque aquele trabalho intrapartidário, ele pode ser extremamente só os grandes políticos, né? Entre aspas, os políticos com grande força, inclusive econômica. Sim. Ele vai aparecer lá em cima no topo da lista. Isso não é nada democrático. Nada democrático. Então, o democrático é assim, aquele líder de bairro que, apesar de não ter nenhum poderio econômico, mas ele tem uma força política, né, de fazer um trabalho junto com a sua comunidade. O Naldo exemplo disso, que ele é um líder comunitário, que é do PSB, né? Sim. Que acabou entrando. Presidente de honra nosso agora. Presidente de honra, né? Ele foi uma das figuras, né? Poxa vida, nosso tempo está acabando, Lucas. Nós temos o quê? 6 minutos? Vamos tentar rapidamente aqui. É um assunto que eu gosto muito aqui e eu gostaria que vocês até se posicionassem. A gente está falando muito da reforma, mas o Rogério Santana Reis, ele está falando que parabéns à bancada do PSB com excelentes políticos. Eu concordo. Obrigado. Ele fala, como eu moro na região do São João, gostaria de saber do vereador Wesley, e eu passo para todos também, sobre a possibilidade de termos algum acesso ao Rodanel. Eu acho, aqui no Soberano, eu acho extremamente importante essa questão, essa discussão.
Vamos começar pelo Wesley, que a pergunta foi para ele, depois a gente volta até o doutor Eduardo Carneiro. Legal. É possível a gente sonhar com acesso, Wesley? Olha, Roberto, na verdade eu estive acompanhando, junto com o prefeito Guti, junto com o deputado Caio França, inclusive, e o próprio vice-governador já se posicionou junto ao presidente da Dersa. Na verdade, o projeto da Dersa, isso já abri em discussão, o projeto da Dersa, eles têm, na verdade, um mapeamento que não deixa nenhum acesso para a cidade de Guarulhos. E isso não traz benefício nenhum para a nossa cidade, muito pelo contrário. Isso acaba trazendo diversos transtornos. Dentre esses transtornos, próximo à região do Haroldo Veloso, o projeto do Rodoanel, ele passa, na verdade, não aéreo, ele passa térreo naquela região. E quando você passa térreo, o que você vai fazer? Você vai isolar um lado do município. E a proposta dele é fazer uma ponte, que nem foi feita no SECAP antigamente, que tinha um viaduto, que era uma rolante sentido centro e uma rolante sentido bairro. E trazia todo aquele transtorno para a população. Então fala ali, se isso vir a acontecer, vai ficar pior que o trevo do Bom Sucesso. Vai parar tudo. Então, nós fomos lá para poder abrir diálogo junto com eles, para que possa, o mínimo ali ser respeitado, ser feito não uma ponte, mas sim duas pontes, então ficaria duas rolantes em sentido centro, duas rolantes em sentido bairro, para poder amenizar esse impacto viário, e também a discussão que deixe, pelo menos, acessos, que nós possamos ter acesso do município de Guarulhos ao Rodoanel, que é muito importante, até pela questão do transporte. Por exemplo, nós temos diversas empresas dentro do nosso município, né? Tendo em vista que perdemos várias, mas nós temos que captar. E isso a gestão está trabalhando em cima disso. O prefeito Guti, né, muito atuante, ele conseguiu conquistar, trazer empresas já para a cidade de Guarulhos, e tendo em vista a importância dessa questão da logística, de trazer essa questão do acesso para dentro da nossa cidade. Isso vai atrair o quê? Atrair novas empresas e gerar novos empregos, né? Obrigado, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido, senão a gente não consegue. Mas que belo relógio o rapaz tem ali, hein, doutor? Estava vendo ali um perigo. Eu ainda vou ter um relógio desse. Aquilo vai dar um problema na coluna dele. Sem dúvida. Mas eu gostei. Está muito bom. Rapidamente, Rafa. Rapidamente, porque o Wesley Casaforte é praticamente um engenheiro viário. Imagina. Falar. Todo dia na tribuna ele fala sobre o assunto muito bem. Eu acho que o Rodoanel, do jeito que está, ele divide a cidade em dois. E não só questão de quem mora no São João, mas isso afeta a cidade como um todo. Toda. Porque se eu quiser usar o Rodoanel Norte para ir para o litoral ou ir para São Bernardo, Santo André, eu também vou ser impactado. Qualquer pessoa que mora em qualquer lugar da cidade de Guarulhos. Eu acho que faltou um pouco de habilidade política dos governos passados junto ao governo do estado, porque em nenhuma outra cidade onde o Rodoanel passa, ela não acontece o que aconteceu em Guarulhos, de não ter os acessos. Então, na minha opinião, faltou habilidade política e diálogo entre o governo municipal do PT e o governo do estado de São Paulo, que era realmente algo que era visível, que não havia, graças a Deus hoje tem. Então, acho que podemos sonhar sim com isso, é possível. E a gente pode pegar várias rodovias, né, doutor? Sem a necessidade de correr até São Paulo. Uma maravilha, não? Sem dúvida. A colocação dos colegas é bem pertinente, e especificamente no que se refere ao Jardim São João, tá insuportável aquela Avenida Jamil Zarif. É verdade. Não, é insuportável. Não suporta mais o trânsito para aquela região, sobretudo nos horários de pico. A bola hoje está conosco. É né? verdade. Se os governos do PT lá atrás não fizeram essa interface com o governo do estado, hoje nós somos do PSB, nós temos um representante lá no Palácio, que é o vice-governador, cabe a nós temos discutido muito isso, né, a respeito do acesso. Lá na região do São João especificamente, tem que ter uma solução. Não tem mais como aguardar. Ou entra lá próximo da UPA, né, lá perto do Soberana, ou o acesso pelo aeroporto, ou o final da Hélio Smith continuando para o Haroldo Veloso. Tem que ter uma saída. E hoje, realmente, a bola está conosco. Sim. Nós temos que chamar essa responsabilidade. O que o governo do PT não fez, nós temos a responsabilidade até pela nossa proximidade com o governo do estado. Então a bola está conosco e vocês podem ter certeza. Nós estamos lutando para que isso seja resolvido. Bom, deixa eu só citar alguns nomes aqui nos acompanhando. A Nete Comitri,
Até pergunta se vocês tomam algum calmante na hora da sessão. Boa. Ravena Repórter Net, Feitosa, né? Eduardo Parceiro. Eguchi, Marquinhos dos Pimentas, Edu, gente boa também. Valber Mendes, o Almerinda, Walter Santos, Alemão, Kaique Marcati, o cara da bola. A Lilian Oliveira, Camila, o Nilson, nosso secretário, está nos acompanhando. Muito secretário. bem. Tá falando que vocês estão bem representados aqui. E nós também estamos bem representados por ele. Rapidamente aqui, o nosso amigo o Wilson, que é o presidente do Sindicato dos Gráficos, nos acompanhando. Rapaz, é muita gente. Maurício Ribeiro, Rogério, Denise, Emerson, da Carlimp, grande Carlimp. O pessoal também lava tapete lá, viu, Sérgio? Agradecer a todos. Infelizmente, a gente, graças a Deus, né? Não vai conseguir responder a todos aqui. Obrigado, doutor. Mas já acabou? Já acabou. Olha, o pessoal está brigando Agora que comigo começou lá. a esquentar. Obrigado. Poxa. Obrigado, Roberto. Obrigado, meus colegas aí, pelo bate-papo. Rafa, obrigado por você ter vindo cá. Roberto, obrigado. Obrigado, meu líder de governo, líder de Partido Casa, você que nos assiste. Que Deus nos abençoe e vamos continuar avançando para Guarulhos voar cada vez mais. Um grande abraço para vocês. Wesley, obrigado por você ter vindo. Roberto, sempre um prazer. Doutor Eduardo Carneiro, Rafa Zamplônio e a toda a população da cidade de Guarulhos. Conte com a gente. Grande audiência. Olha, nós temos uma bênção especial do grande Padre Kleber Leandro. Amém. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa. Prezado povo santo de Deus, queremos iniciar essa semana meditando a palavra de Deus, abastecendo desta palavra que salva, palavra que liberta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar-se que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. A mensagem e a vida de Jesus é sempre em vista da cura e da libertação. É a salvação da humanidade. A vida está acima de qualquer lei. Peçamos então a Jesus que através dessa palavra possamos perceber os sinais que salva a vida da humanidade. Os sinais que dá vida nova que Jesus veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.